Existe um erro que parece moderno, sustentável e bonito no papel. Um erro que foi vendido como avanço, como evolução inevitável, como o único caminho possível para o futuro da agricultura. Um erro que ganhou apoio político, respaldo institucional e aplauso de quem nunca precisou produzir comida. E esse erro está quebrando agricultores na Europa. Não de forma pontual. Não como consequência passageira de guerra, pandemia ou crise econômica, mas como resultado direto de decisões estruturais tomadas ao longo de anos, longe da realidade do campo, baseadas muito mais em narrativa do que em prática produtiva. Hoje, em vários países europeus, agricultores estão reduzindo área, abandonando a atividade ou permanecendo no campo apenas porque recebem subsídios diretos do governo. Isso não é sustentabilidade. Isso é dependência. E o mais preocupante de tudo, o Brasil passou muito perto de seguir exatamente esse mesmo caminho. Neste vídeo, eu vou te explicar como a Europa chegou até aqui, onde exatamente foi cometido o erro, quais foram as consequências reais no campo, no consumidor e no Estado, e por que copiar esse modelo seria um desastre para o agro brasileiro. Não é um ataque à sustentabilidade, é uma defesa da agricultura que funciona. Durante décadas, a Europa foi referência agrícola mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, a produção de alimentos passou a ser tratada como questão estratégica. Era preciso garantir comida em quantidade, com estabilidade e segurança. O agricultor europeu foi colocado no centro desse processo. Houve investimento pesado em mecanização, melhoramento genético, fertilização, organização de cadeias produtivas e políticas públicas voltadas à produtividade. Produzir alimento não era visto como um problema, era visto como uma necessidade vital da sociedade. E esse modelo funcionou. A Europa se tornou altamente produtiva, organizada e eficiente. Em muitos casos, exportadora líquida de alimentos. Países como França e Holanda se tornaram potências agrícolas. A Alemanha construiu uma indústria alimentar robusta. A Itália consolidou cadeias produtivas de alto valor agregado. O produtor era respeitado como profissional técnico. O agricultor europeu tinha rentabilidade, reconhecimento social e perspectiva de futuro. Famílias passavam propriedades de geração em geração com orgulho. Mas, aos poucos, algo começou a mudar. Com o avanço da urbanização, a distância entre quem produz e quem consome aumentou. A sociedade urbana passou a enxergar o campo não mais como fornecedor de comida, mas como fonte de impacto ambiental. A narrativa mudou. A agricultura deixou de ser tratada como atividade estratégica e passou a ser tratada como um problema a ser controlado. O agricultor deixou de ser parceiro da sociedade. Passou a ser visto como um risco. E foi nesse momento que começou o erro. Esse processo não aconteceu de uma vez. Ele foi sendo construído lentamente, regra por regra, exigência por exigência, sempre com boas intenções declaradas. Vamos aos exemplos concretos. Primeira onda: restrições aos defensivos. Limitações progressivas no uso de defensivos agrícolas. Produtos que eram aprovados passaram a ser banidos, muitas vezes sem alternativas técnicas viáveis disponíveis. O agricultor perdeu ferramentas de manejo sem ganhar substitutos na mesma velocidade. Segunda onda: redução de fertilizantes. Restrições cada vez mais severas ao uso de fertilizantes nitrogenados. Holanda, por exemplo, implementou cortes drásticos que inviabilizaram sistemas produtivos inteiros. Pecuaristas viram seus rebanhos limitados, não pela capacidade da propriedade, mas por metas arbitrárias de emissão. Terceira onda: áreas improdutivas obrigatórias. Exigência de manter percentuais da propriedade sem produção, independentemente da realidade local, da vocação do solo ou do manejo já adotado pelo produtor. Um agricultor que já pratica rotação de culturas, mantém reservas naturais e faz manejo integrado é tratado da mesma forma que quem nunca fez nada. Quarta onda: burocracia exponencial. Crescimento exponencial de exigências ambientais, sanitárias e burocráticas. Relatórios, certificações, auditorias, formulários. O tempo que o agricultor deveria estar no campo passou a ser gasto em escritório, respondendo a órgãos reguladores.
Tudo isso embalado em um discurso forte de sustentabilidade, preservação ambiental e salvação do planeta. No papel, fazia sentido. Menos insumo, menos impacto. Menos produção, mais controle. Mais regra, mais segurança. Mas a agricultura não funciona no papel. A agricultura funciona no campo. Funciona com produtividade, margem, risco climático, logística, mercado e eficiência. E aqui está o ponto central que precisa ficar muito claro. Boa intenção não paga a conta. Boa intenção não controla a praga. Boa intenção não compensa a queda de produtividade. Boa intenção não mantém o produtor no campo quando a atividade deixa de ser viável economicamente. O que poucos quiseram admitir no início é algo básico da economia e da realidade humana. Reduzir produção não reduz demanda. As pessoas continuam comendo todos os dias. A população mundial continua crescendo. E aqui entra um conceito fundamental que muita gente não entende: o efeito de vazamento. Quando um país reduz sua produção local, ele não elimina o consumo. Ele transfere a produção para outro lugar. O impacto ambiental global não diminui. Ele apenas muda de endereço. Vou dar um exemplo prático. A Europa reduz produção de soja por pressões ambientais. Ótimo, menos área plantada na Europa. Mas os frangos europeus continuam comendo ração. Os suínos europeus continuam comendo ração. A população europeia continua consumindo carne, ovos, leite. De onde vem a soja? Vem de outro lugar. Brasil, Estados Unidos, Argentina. O planeta não sabe onde começa ou termina a União Europeia. Quando a Europa decidiu produzir menos, o mundo não passou a consumir menos. Outros países passaram a produzir mais. Com regras diferentes, com climas diferentes, com níveis de eficiência diferentes. E muitas vezes, com impacto ambiental maior. Essa é a ironia trágica do modelo europeu. Na tentativa de reduzir impacto ambiental, eles podem ter aumentado o impacto global. Porque transferiram produção para regiões com menor eficiência, maior uso de recursos por tonelada produzida e, em alguns casos, com desmatamento associado. Se a Europa quisesse mesmo reduzir impacto ambiental global, deveria ter investido em ser ainda mais eficiente. Produzir mais por hectare, com menos insumo por tonelada, com melhor manejo. Mas escolheu o caminho fácil: reduzir produção, importar o problema e chamar isso de sustentabilidade. O resultado era previsível. O agricultor europeu passou a produzir menos, gastando mais, assumindo mais risco e recebendo menos retorno. A agricultura deixou de ser uma atividade de eficiência técnica. Passou a ser uma atividade de cumprimento de normas. O agricultor virou um gestor de papelada. O campo virou uma extensão do escritório público. Conversei com produtores europeus que relatam passar mais tempo preenchendo formulários do que manejando lavoura. Hoje, em muitas regiões, mede-se mais a conformidade do produtor com regras do que a eficiência do sistema produtivo. Não se fala mais em produtividade por hectare. Fala-se em formulários preenchidos corretamente. Não se fala mais em rentabilidade por área. Fala-se em certificações obtidas. Isso não torna a agricultura mais sustentável. Torna a agricultura mais frágil. E aqui entra outro ponto crítico: o sistema de subsídios. Esse modelo entregou algo muito valioso para a política: resultados rápidos de imagem. Era fácil dizer que algo estava sendo feito pelo meio ambiente. Difícil era sustentar economicamente esse sistema ao longo do tempo. Quando você retira ferramentas do produtor sem entregar alternativas técnicas viáveis, você não cria sustentabilidade. Você cria dependência. Dependência de subsídios. Dependência de importação. Dependência de decisões políticas que mudam a cada eleição. Hoje, muitos agricultores europeus produzem sabendo que, sem ajuda direta do governo, a atividade simplesmente não fecha a conta. Eles não são empresários rurais independentes. São funcionários indiretos do Estado. Produzem porque recebem transferência direta de dinheiro público. Isso não é um sistema forte. É um sistema que sobrevive artificialmente. E sistemas artificiais têm prazo de validade. E o impacto disso vai muito além do produtor. Primeiro impacto: o consumidor europeu. Países que antes eram exportadores líquidos passaram a importar alimentos. Com menos oferta local e mais dependência externa,
o preço sobe. O custo dessa escolha recai sobre o consumidor, que paga mais caro pela comida. Famílias europeias gastam hoje um percentual maior da renda com alimentação do que gastavam há 2 décadas. Segundo impacto, o Estado. O governo precisa sustentar o sistema com impostos cada vez mais altos. Subsídios agrícolas drenam recursos públicos que poderiam ir para a saúde, educação e infraestrutura. Terceiro impacto, a hipocrisia ambiental. Ao mesmo tempo, a Europa passou a importar alimentos produzidos em países que não seguem as mesmas regras rígidas que ela impôs aos seus próprios produtores. Ou seja, exportou a produção, importou o alimento, sem reduzir impacto ambiental global nenhum. Apenas tirou a produção do seu campo de visão. É como varrer a sujeira para debaixo do tapete e dizer que a casa está limpa. Quarto impacto: segurança alimentar. Países que eram autossuficientes agora dependem de cadeias globais de fornecimento. Quando há crise internacional, guerra, pandemia, problema logístico, quem depende de importação sofre primeiro. A Europa abriu mão de soberania alimentar em nome de uma narrativa ambiental que, na prática, não entregou o resultado prometido. Enquanto isso, o Brasil seguiu um caminho completamente diferente, não porque planejou ser exemplo, mas porque precisou sobreviver. Produzir em clima tropical nunca foi simples. Solo ácido, que exige correção. Alta pressão de pragas e doenças o ano inteiro. Clima instável, com períodos de seca e chuva intensa. Grandes distâncias logísticas. O Brasil não teve o luxo de copiar modelos prontos. Ou o produtor brasileiro aprendia a adaptar, ou simplesmente não produzia. E foi essa necessidade que moldou o agro brasileiro. Aqui, sustentabilidade não nasceu de discurso, nasceu de eficiência. Exemplo 1. Plantio direto. O plantio direto é um exemplo claro disso. Manter cobertura vegetal, proteger o solo da erosão, melhorar a infiltração de água e aumentar matéria orgânica não foi resultado de ideologia ambiental. Foi resultado de necessidade prática. Funcionou porque aumentou produtividade, reduziu custo com combustível e maquinário, e aumentou resiliência climática. Hoje, o Brasil tem uma das maiores áreas em plantio direto do mundo. Não por imposição legal, por escolha técnica. Exemplo 2. Integração lavoura-pecuária-floresta. A integração lavoura-pecuária segue a mesma lógica. Em vez de separar sistemas, o Brasil integrou. Recuperou áreas degradadas de pastagem, transformando em lavoura produtiva. Aumentou a eficiência do uso da terra. Reduziu pressão por abertura de novas áreas. 1 hectare integrado produz grãos, carne e madeira no mesmo espaço, com manejo rotacionado. Exemplo 3. Fixação biológica de nitrogênio. O Brasil é líder mundial em fixação biológica de nitrogênio. Soja brasileira praticamente não usa fertilizante nitrogenado. As bactérias do solo fazem esse trabalho. Isso reduz custo, reduz dependência de importação e reduz emissão. Exemplo 4. Controle biológico. Milhões de hectares no Brasil usam controle biológico de pragas. Vespa que controla lagarta. Fungo que controla percevejo. Tecnologia que reduz uso de defensivo químico, mantendo a produtividade. Aqui, sustentabilidade veio porque produzir melhor era a única forma de continuar produzindo. Enquanto a Europa tentou reduzir impacto reduzindo produção, o Brasil reduziu impacto aumentando eficiência. Um escolheu regra. O outro escolheu ciência, tecnologia, manejo e adaptação. E o mercado respondeu. Hoje o Brasil é um dos maiores fornecedores de alimentos do mundo. Não por acaso, não por sorte, mas porque consegue produzir em escala, com custo competitivo e oferta estável. Mesmo assim, o modelo europeu continua sendo vendido como referência. Sempre que alguém diz que o Brasil precisa copiar o agro europeu, é preciso olhar para o resultado final, não para a intenção declarada. Copiar regras sem copiar contexto é receita para desastre. Clima diferente. Escala diferente. Estrutura produtiva diferente. Realidade social, econômica e logística completamente diferente. O Brasil não tem orçamento público para subsidiar a agricultura em crise permanente.
O Brasil não pode abrir mão de ser competitivo no mercado global. O Brasil não pode terceirizar sua segurança alimentar. O erro da Europa foi esquecer algo básico. Comida não nasce de discurso. Comida nasce de eficiência no campo. Nasce de decisão técnica, de manejo correto, de liberdade para o produtor testar, errar, ajustar e evoluir. E isso não significa ignorar sustentabilidade. Pelo contrário, significa entender que sustentabilidade real vem de produzir mais com menos. Mais alimento por hectare, menos recurso por tonelada, menor pegada ambiental por quilo de proteína ou grão produzido. Isso exige investimento em ciência, em tecnologia, em extensão rural, em crédito bem direcionado. Não exige mais regra, exige mais conhecimento. Isso não significa que o agro brasileiro seja perfeito. Não é. Existem desafios ambientais, sociais e econômicos importantes que precisam ser enfrentados com seriedade. Mas existe uma compreensão clara, construída na prática. Não há sustentabilidade sem produtividade. Produzir menos não salva o planeta se isso apenas empurra a produção para outro país. Impacto ambiental global não diminui quando a produção muda de lugar. Apenas sai do campo de visão de quem decidiu reduzir. Produzir mais com inteligência e responsabilidade é o que garante comida acessível, renda no campo e impacto ambiental controlado. O futuro da agricultura não está em proibir quem produz. Está em ajudar quem produz a produzir melhor. Esse foi o ponto que a Europa ignorou. E é exatamente esse erro que está quebrando agricultores por lá. E é exatamente esse erro que o Brasil não pode repetir. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve aqui no Pé na Terra Agro. Esse canal é feito para quem vive o agro de verdade. Sem discurso bonito, sem fantasia, com o pé no chão. E se você quiser ir além, virar membro do canal, é a melhor forma de apoiar esse trabalho e ainda ter acesso a vídeos exclusivos, análises mais profundas e conteúdos que não vão para o público geral. O link para se tornar membro está aqui embaixo. Seja inscrito, seja membro. Mas principalmente, continue com a gente. Porque o agro precisa de informação real, não de narrativa. A gente se vê no próximo vídeo.